Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira, com vocês, Fausto Oliveira, o único jornalista 100% desenvolvimentista no debate econômico brasileiro, para comentar o descalabro anunciado essa semana no governo federal contra a pesquisa científica brasileira em 2022. Um imbróglio, uma situação um pouco complicada para entender, mas que mostra como no ambiente de austeridade não há desenvolvimento. Eu acho que a moral da história que fica desse imbróglio que está acontecendo nesses últimos dias é essa. E aí já vou entrar nos detalhes de como e por que isso aparece assim a olho nu. Na austeridade, no austericídio, não é possível haver desenvolvimento. Tá? Não é possível, num Estado que controla os recursos dessa tal maneira, asfixiando os investimentos necessários, não tem como haver nada que possa gerar realmente progresso social de grande volume, de grande qualidade. O que aconteceu foi o seguinte: o Ministério da Economia deu uma canetada de última hora, retirou 600 milhões de reais de um orçamento que estava previsto para 2022, através de um projeto de lei número 16, que está aí aprovado no Congresso Nacional. Ele retira, então, 600 milhões de reais de um total que era de em torno de 690 milhões, que seriam destinados, por via do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, a ficar disponível para o CNPq, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que é quem paga a bolsa de pesquisador no Brasil. Então, basicamente é o seguinte: o CNPq ele tem garantido pelo seu próprio orçamento apenas 13% do que será suficiente no ano que vem para pagamento de bolsa. 13%. O Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, com esse dinheiro de 690 milhões, ele teria, né, a possibilidade, então, seria uma espécie de retaguarda, a possibilidade de ser acessado pelo CNPq para que o CNPq pudesse, solicitando esse dinheiro como suplemento, fazer o pagamento das bolsas no ano que vem. Já que agora o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico não vai mais ter esse dinheiro, a menos que isso se reverta, o que vai acontecer então é que muito provavelmente a ciência brasileira do CNPq, o pesquisador brasileiro que participa de editais do CNPq, depende do pagamento de bolsa do CNPq, provavelmente ficará sem remuneração e terá que parar de trabalhar. Ou seja, é muito possível que em 2022 aconteça um apagão na pesquisa científica brasileira. Pois, então é mais uma área, né, essencial para o país que começa a sofrer, né, danos muito graves, dos quais alguns podem ser até mesmo irreversíveis, em função da austeridade, que é, como nós sabemos, feita apenas para provocar nos agentes de mercado financeiro uma melhor disposição para com o Estado. Não quero entrar na profundidade do debate de austeridade, porque afinal de contas isso é uma briga muito grande e é uma briga muito conceitual. O fato é, vocês acompanham, sabem que a moral do corte de gastos vem predominando no debate brasileiro já há alguns anos. Frases como, por exemplo, gasto é igual a unha, você tem que ficar cortando, e outras asneiras, né, nos levam a situações como essa. A situações exatamente como essa. E enquanto o Estado brasileiro não aprova, né, reformas, por exemplo, como a reforma previdenciária e administrativa, da maneira que corte de fato em quem tem de mais, e corta sempre em quem tem de menos, né, a realidade fiscal do país é que, né, acaba sobrando sempre para áreas essenciais. Quem paga a conta da austeridade? Sempre aqueles que têm menor poder de lobby, menor poder de prestígio, e ao mesmo tempo em que o FNDCT, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, vai ter 600 milhões a menos, né, e vai ficar apenas com quase 90 para trabalhar todo o ano que vem, se isso não for revertido, né, outras áreas acabaram recebendo, porque, né, o crédito suplementar está fora do famigerado teto de gastos, acabaram recebendo possibilidades de ter um pouco mais de folga financeira. A exemplo de agricultura e outras coisas. Então, assim, dito tudo isso, o fato é o seguinte: nesse cenário, né, de que a ideia de que nós temos um cobertor curto, a ideia de que o Estado brasileiro não tem dinheiro, a ideia de que o dinheiro acabou, todas essas ideias que são ideias falsas, porque quando precisa aparecer dinheiro, como por exemplo para aumentar o nível de endividamento do Brasil via taxa de juro ampliada, né, que está em crescimento, isso aumenta a dívida pública brasileira automaticamente.
né? Então, quando é para aparecer dinheiro para bancos, aparecer dinheiro para aplicadores financeiros de grande monta, esse dinheiro aparece. Tá? Ele rapidamente pode ser alocado no orçamento como nova tomada de dívida. Mas quando é para fazer investimento, quando é para fazer pesquisa científica, por exemplo, né, esse dinheiro some. E some na maior cara dura, né? Some do dia para a noite. E aí agora as entidades da ciência brasileira, a Academia Brasileira de Ciências e algumas outras, certamente a SBPC está envolvido, estão tentando reverter esse descalabro. Mais um descalabro, não é verdade? Vamos lembrar que essa cultura da austeridade é a mesma que, por exemplo, no ano passado, em plena situação de emergência social devido à necessidade de paralisar atividades econômicas por causa da pandemia, essa mesma austeridade propôs que o auxílio emergencial fosse de apenas R$ 190, R$ 195, alguma coisa. Essa foi a proposta que saiu do gabinete do Paulo Guedes. No Congresso Nacional ela foi ampliada para R$ 600 e aí, só por causa disso, houve uma relativa paz social e houve um PIB que em 2020 caiu apenas 4,1%. Não fosse a atitude do Congresso Nacional de ampliar, de triplicar o auxílio emergencial que estava dado numa hora de emergência. Ainda assim, os fatores que, né, ou melhor, as consequências que eram apontadas como necessárias a partir da distribuição de um auxílio de R$ 600 para milhões e milhões de pessoas durante 3 ou 4 meses, como aconteceu, essas consequências que supostamente teriam sido necessárias não ocorreram. Não ocorreram. Aí nós precisamos entrar com um outro ponto do debate, que é quais eram as consequências necessárias que eles apontavam. Diziam então, não, já que o povo então está comprando, vai haver inflação, porque tem muito dinheiro circulando. E aí você vai me dizer, mas houve inflação. Pois é, a inflação que está acontecendo aqui agora não é a inflação que responde a um suposto excesso de consumo. Isso é uma mentira que estão tentando colocar na cabeça do povo brasileiro para aguentar agora um suposto remédio de alta de juros, quando não tem nada a ver. A inflação que está acontecendo, como vocês podem ver, o acumulado da gasolina no ano, 40%. Por que isso? Porque a Petrobras está dolarizando seus preços. E está tomando um choque de barril de petróleo que está subindo mês a mês o ano inteiro. Além, claro, da taxa de câmbio, que uma vez que está dolarizado, está colocando o preço da gasolina nas alturas. O preço da gasolina e do diesel contamina todos os demais preços da economia. O mesmo, por outros caminhos, está sendo feito com a energia elétrica. Você vê a bandeira tarifária da energia elétrica está no vermelho e a sua conta que era, sei lá, de 80 passou para 160, a sua conta que era de 100 passou para 250 e assim vai. Essa é a inflação brasileira do momento. Essa é a inflação brasileira que está chegando aí a 9% agora, medida, né? E que contamina a comida que você compra, contamina o ônibus que você tem que pegar e outras coisas mais. Essa é a inflação brasileira. Me diga lá, você realmente acha que com 14% de desempregados no país, né, a inflação é por causa do auxílio emergencial que botou todo mundo para comprar muita coisa e aí a demanda ficou maior do que a oferta? Você acha isso? Você acha que faz algum sentido essa explicação? Mas essa é a explicação que gente como, não vou citar nomes aqui, mas grandes nomes aí da economia, do mercado financeiro que aparecem na Globo News, que aparecem na CNN, né, gostam de explicar pra gente. Você acha que faz sentido isso, sinceramente? Claro que não, não faz nenhum sentido. Então, dado que nós não estamos num cenário inflacionário de demanda, e que, portanto, não tem nada a ver com a distribuição do auxílio emergencial, ora, é só somar A mais menos B, porque seria essa a conta, e você acaba comprovando o seguinte, cara, a distribuição de recursos para a sociedade não tem nada a ver com o processo inflacionário. E, portanto, a austeridade não se justifica. Essa austeridade é uma austeridade cultural, é moral. E ela tanto é cultural e moral, é ideológica, que ela consegue passar por cima de necessidades prementes, por exemplo, desenvolvimento de medicamentos, desenvolvimento de novas técnicas de diagnóstico, desenvolvimento de pesquisa ambiental, desenvolvimento de pesquisa para melhoramento de infraestrutura, para conservação de infraestrutura, desenvolvimento de pesquisa para, sei lá, inovação em processos industriais que podem vir a enriquecer, gerar emprego. Uma série de pesquisas científicas que são feitas no Brasil hoje, uma série muito grande,
e que simplesmente vai passar um ano inteiro sem nenhum dinheiro e que podem ser interrompidas para sempre. Porque um ano sem financiamento pode, de fato, matar a pesquisa. Isso vai aprofundar a fuga de cérebros do Brasil e isso pode ter relação também, quero falar isso aqui, com a resistência que foi feita para a manutenção do CEITEC, que é a nossa empresa pública fabricante de semicondutores, que uma resistência muito forte, que ganhou a internet, ganhou o parlamento. Agora, graças à sensibilização que nós estamos fazendo há mais de um ano sobre isso, né, começa a gerar resultados e pode ser que nós consigamos reverter a extinção draconiana que foi feita do CEITEC a partir exatamente do mesmo Ministério da Economia. Será que o Ministério da Economia está se vingando, tomando uma revanche da resistência que está sendo feita pelo CEITEC em cima do restante da pesquisa científica brasileira? Porque que eles são anti-desenvolvimento a gente sabe, mas será que eles estão chegando a esse ponto? É uma pergunta que eu deixo. É uma pergunta que você não vai ouvir, não vai ver em nenhuma rádio Jovem Pan, em nenhum jornal Estado de São Paulo, não vai ver no jornal Valor Econômico, nem em nenhum outro lugar. Eu quero fazer essa pergunta, me ajude a fazer essa pergunta. Ei, Ministério da Economia, você está sabotando a pesquisa científica brasileira para tomar uma revanche pela resistência que está sendo feita pela CEITEC? É isso? Porque saiba que os efeitos vão para muito além da manutenção da vida diária dos pesquisadores através de bolsa. Os efeitos vão para todos os beneficiários das pesquisas científicas, que são muitos e variados, estão espalhados pela sociedade. A austeridade, meus amigos, não tem condição de combinar com o desenvolvimento, com o estado de bem-estar. A austeridade é sofrimento, como agora a ciência brasileira começa a testemunhar com essa notícia bomba que caiu sobre sua cabeça. Eu fico por aqui, obrigado, até uma próxima.